Olá, seja bem-vindo. Eu sou a Patrícia Vieira e esse é o IC Entrevista. No programa de hoje nós estamos recebendo a Vanessa Mello, que é diretora da Casa do Produtor. Tudo bem, Vanessa? Bem, Patrícia, e você? Também, seja bem-vinda. Obrigada, obrigadíssima. Obrigada a você pela presença. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado pet. O Brasil já é o segundo maior mercado pet do planeta. Segundo dados do IBGE, nós temos 132 milhões de animais de estimação no país. Vanessa, por que os pets têm caído no gosto das pessoas, no gosto do brasileiro? Patrícia, na verdade acho que não é só do brasileiro, né? É uma tendência que revela muito o comportamento da humanidade, de uma forma geral. O que eu observo são gerações e mais gerações cada vez mais mudando o seu conceito familiar, né? Sim. Então, famílias com um número reduzido de integrantes, casais que projetam as suas vidas, onde o casamento vem na sequência, às vezes de forma mais tardia, e o filho mais tardiamente ainda. Então, quem entra nessa lacuna, na maioria das vezes, são os pets. Grande número de famílias homoafetivas podendo se expressar, né? Então, há hoje uma aceitação maravilhosa com esses casais que podem e tratam normalmente os pets muito assim enfaticamente como membros familiares, e o adquirir da consciência, né? Uma mudança de dia a dia, onde as pessoas têm como foco se desenvolver profissionalmente, as famílias naturalmente, ainda que se tenham filhos, são em números reduzidos, e o pet entra para somar, né? Como um membro que traz alegria, que traz a distração, que traz o conforto emocional, né, e afetivo para a família. Então, como você falou, os pets estão cada vez mais presentes nas famílias, eles estão aí se tornando membros da família. Por que mudou essa relação ao longo dos anos? Porque nas gerações passadas, os nossos pais, por exemplo, os animais eram vistos quase como um cão de guarda, o cachorro ficava lá fora para tomar conta da casa, o gatinho tinha que ficar na área externa, e hoje os animais foram para dentro de casa e para dentro da vida das pessoas. Acho que isso tem direta relação com o acesso às informações. Sim. O que não nos traz conhecimento, né? Eu adoro falar isso. Eu li esses tempos aí e achei divino. Nós temos hoje muita informação, mas corremos o risco de sermos altamente ignorantes, porque a gente acaba desconhecendo. Então, o que é isso? O que eu quero dizer com isso? As pessoas hoje, elas recorrem facilmente a alguns níveis de informação, e isso aumenta a compreensão, o nível de profundidade que se tem em relação à sua responsabilidade com os demais. Ainda bem que a nossa geração e as gerações futuras são antenadas com a sua responsabilidade de sustentabilidade em relação ao planeta, que são antenados e preocupados com o seu papel social. Sim. E, evidentemente, no trato com os animais, né? Eu acho que isso é um sinônimo claro de evolução. Como diz o Adriano Mello, meu marido e fundador da Casa do Produtor há mais de 25 anos, ele conta que a Casa do Produtor inicialmente era um local onde se vendia insumos para aves, para animais de grande porte, e os cachorros eram o famoso chute na bunda e polenta. Ele brinca com isso. E é verdade, antigamente não tinha esse conceito, esse apelo, esse respeito, essa compreensão, né? Então eu acredito que essa mudança de olhar tem relação com a evolução humana. Sim. E com a capacidade que as pessoas têm de acessar informações e adquirir conhecimentos. E ainda bem, né, que evoluiu. Nossa, fantástico. E que os bichinhos deixaram de comer restos. Nossa, e você sabe, aproveitando, vale aí uma ressalva para essa tendência de mercado. Indústrias de alimentos, primeiro que eles não comem mais ração, são alimentos. Segundo que eles não têm dono, eles têm tutores, né? Essas indústrias, eu tive o privilégio de visitar uma delas, uma grande referência, e o cuidado que eles têm com a alimentação para pets, especialmente gatos e cães, são assim extremamente cautelosos. Talvez um alimento de pets tenha o maior cuidado de higienização, corro o risco de dizer até quando comparado ao alimento humano. Então, assim, há uma preocupação muito importante em estudos, em promover evitar
né, as doenças futuras, Sim. em virtude de uma má alimentação. Então a medicina veterinária também é algo que avança nesse sentido, buscando não só tratar a doença, mas tentar fazer com que o tutor compreenda a profilaxia, né, saiba como manejar e tratar esse pet durante a sua vida toda para que ele tenha uma qualidade de vida melhor na sua velhice. E o que é um tutor responsável e quais que são aí os cuidados básicos que o tutor deve ter com seu pet durante o mês, por exemplo? Quantas vezes que deve dar banho, levar para passear, enfim, levar no veterinário? Essa pergunta tem sido cada vez mais difícil de responder, porque ela esbarra muito naquela pergunta que é ser um bom pai ou uma boa mãe, né? Sim. É mais ou menos a mesma relação. Na prática comum, o que as pessoas dizem que é ser um bom tutor? É aquele que dá comida, aquele que dá água e aquele que deixa esse animalzinho abrigado, né? Atendendo suas necessidades básicas. Isso é o que se entendia até pouco tempo atrás como Sim. um bom tutor. Indicativos, indícios aí fortes de que essa consciência também muda para colocar um bom tutor, especialmente naquele ser humano que entende a sua condição de dar amor. Eu acho que isso é um belo gancho. Sim. Então, se você considerar que você vai ter alguém na sua casa e não uma coisa, né? Então, que você se dispõe com a sua família, suas relações familiares a ter este alguém, que por acaso é um pet, isso já desdobra no senso de responsabilidade. Então, eles têm que vir para essa família sabendo quem toma a iniciativa de adotar ou de adquirir, de comprar, tem que saber que é uma relação que deve perdurar por anos. Sim. Onde esse ser terá todas as fases que tem um humano, como a infância, a primeira infância, a sua adolescência, a sua juventude e, sobretudo, a sua velhice. Com certeza. Então, a adoção responsável é você entender a sua condição de dar amor, de proporcionar o conforto e o bem-estar a esse animalzinho por toda a sua vida, né? Não é deixar confinado dentro de um apartamento, não é deixar confinado dentro de um ambiente externo. A ausência de afeto, às vezes esse cão ele tem tudo, mas ele não tem o afeto, ele não tem o olhar. Sim. Então, só para fechar a tua pergunta, o ideal é que tenha um acompanhamento de perto, com amor, para que ele possa se desenvolver, que ele seja levado ao veterinário pelo menos uma vez a cada 6 meses, depois de tomadas as medidas iniciais, como as vacinas iniciais. Sim. Desvermifugado nesse período também, né? E um olhar atento para conhecer, porque às vezes é um animalzinho que precisa ser avaliado na sua parte aérea, às vezes precisa ser já tratado previamente da sua parte óssea. Então, isso tem direta relação com o tutor responsável. Com certeza. E Vanessa, falando um pouco do momento que a gente está vivendo, infelizmente ainda estamos vivendo a pandemia de coronavírus. A pandemia chegou e assim como nós humanos, os bichinhos não podem deixar de se alimentar, de ir ao veterinário, de tomar banho, de ter seus cuidados. Mas como que foi aí nesse período mais difícil, onde as coisas ficaram fechadas, que a gente teve até um momento de lockdown? As vendas passaram a acontecer de forma online? Como que foi esse período lá na casa do produtor? Caso produtor, pelo know-how de 25 anos já no mercado, nós já temos o nosso comércio digital que já operava antes da pandemia. Certo. Nós tivemos certamente um momento nesse comércio digital. Sim. A gente crê que esse aumento no digital foi em virtude de algumas pessoas que não operavam com esta ferramenta para suas compras, então por circunstâncias passaram a utilizar. Então eu tive um aumento no e-commerce, mas eu não tive uma queda na loja física. O que significa? Eu tive novos clientes em loja física e tive novos clientes no digital. O porquê de ter novos clientes nas lojas físicas? Porque a Casa do Produtor, pela estrutura, suportou a demanda que foi abrupta, né, de clientes com o mesmo comportamento que tiveram no supermercado de comprar volumes. Então, na Casa do Produtor, nós tivemos a mesma situação, clientes levando vários tapetes higiênicos para os pets, volume maior de alimentos, e infelizmente alguns parceiros comerciais com lojas menores não tiveram a capacidade de absorver esse impacto, o que implicou, infelizmente, e isso não é demagogia, em alguns desses estabelecimentos fecharem, o que acabou nos
de algum modo fazendo com que nós suportássemos esses clientes. Isso não é motivo de... nossa política comercial não é essa, sabe, sim, Patrícia? Ainda mais num momento desse. Delicado. A empatia é a coisa mais importante. Não, exatamente. Isso é bem... Quem nos conhece sabe como é. Então a gente lamenta que isso ocorra em virtude de pandemia. Sim, né? Com certeza. Mas creio que isso seja o motivo. A tendência é que esse comércio continue aquecido. Então nós tivemos um expressivo aumento no digital, tivemos a abertura de mais uma loja nesse período por demanda. Então é um mercado que cresce e curioso, que aumentaram as procuras pela estética animal. Quer dizer, o tutor ficou mais tempo, ele entendeu melhor o seu companheirinho, descobriu quando ele era mais ansioso, então procura por brinquedos terapêuticos, por florais, né? Então houve nessa pandemia um momento em que a reclusão fez com que os tutores olhassem para os seus companheiros. Então aumentou a necessidade da higienização, a troca das caminhas, eventualmente no frio as roupinhas. Então a gente teve aí realmente um período de avaliação aí dessa troca de comportamento. Vanessa, é claro que a Casa do Produtor é super conhecida, mas para quem ainda não conhece, como que as pessoas encontram? Poxa, tem 3 unidades. Uma na Atual do Túlio, em Santa Felicidade. Outra na Avenida Nossa Senhora Aparecida, que fica a continuação da Avenida Batel, que é a nossa loja do seminário. E a Matriz, que foi onde tudo começou, na Rua Engenheiros Rebouças 1826. Casa do Produtor é um shopping dos pets, ali os tutores ficam apaixonados. A gente tem feira de adoções nas 3 unidades e tem também a disponibilidade no digital, que é a Casa do Produtor CWB, para o nosso Instagram e a nossa página do e-commerce também. Muito obrigada pelas informações. Vamos torcer aí para que esse mercado seja cada vez maior e que os tutores cuidem cada vez melhor dos seus pets. Sim, que o fofurômetro, né, vá a 1000. Com certeza. É isso aí. Obrigada. Obrigada a você. Lembrando que nós ainda estamos vivendo a pandemia de coronavírus, então eu e a Vanessa, a gente só tirou a máscara para gravar a entrevista, mas já vamos colocar. Então use máscara, mantenha distanciamento social e tome todos os cuidados necessários. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.